Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like. E no vídeo de hoje eu queria te fazer uma provocação bem rápida, objetiva e substancial em relação ao recurso especial 197.298. Recurso este que mudou substancialmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao tema confissão. E o que é que esse recurso especificamente ele nos traz de considerável, de substancial em relação ao tema? Esse recurso especial, que foi um entendimento unânime da quinta turma, cuja relatoria foi do ministro Ribeiro Dantas, foi o seguinte: o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu. Cuidado, porque isso tem extrema relevância para a prática penal e para você que está saindo também da faculdade, vai começar a advogar nessa perspectiva criminal também. A quinta turma, por unanimidade, entendeu o seguinte: entendeu que o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê aí o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Agora preste atenção nisso. Independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação. E mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Na verdade, vamos ver mais à frente que o entendimento do ministro Ribeiro Dantas, juntamente com a quinta turma, é exatamente tirar a ideia da análise dessa confissão do arbítrio do julgador. Essa que é a ideia. Nesse sentido, corroborando isso que eu estou falando, a quinta turma negou o provimento em que o Ministério Público de Santa Catarina sustentava que um homem condenado por roubo não teria direito à atenuação de pena concedida pelo tribunal de origem, pois o juiz não considerou sua confissão na sentença. E por que o Ministério Público trabalha essa ideia e sustenta essa questão? Porque o Ministério Público ele vai, de fato, olhar e, nesse sentido, aplicar a súmula 545 do STJ, que diz o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, conforme nós acabamos de ler anteriormente. Então repara que toda a base aí para o entendimento do Ministério Público não considerar a atenuante no caso da confissão é a súmula 545 do STJ. Mas aí o ministro Ribeiro Dantas vem e versa a seguinte questão: traz o entendimento de que essa compreensão do Ministério Público viola o princípio da legalidade, considerar a redução da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, principalmente porque o direito concedido ao réu, sem ressalvas na lei, não pode ficar sujeito ao arbítrio do julgador. Foi aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Toda a construção, todo o entendimento, toda a reflexão da quinta turma, juntamente com o ministro Ribeiro Dantas, é justamente a questão relacionada ao arbítrio do julgador. E o ministro Ribeiro Dantas ainda assevera, dizendo que tais circunstâncias não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, especialmente porque a confissão, por ser espécie única de prova, corrobora objetivamente as demais. Então ele traz essa ideia. E aí ele ainda vem e trabalha com a ideia de quebra de confiança por parte do Estado com o réu. Achei muito interessante isso. E aí ele fala o seguinte, que é contraditório que o Estado quebre a confiança depositada pelo acusado na lei penal, ao garantir a atenuação da pena, estimulando-o a confessar para depois desconsiderar esse ato no processo judicial. Afinal, a decisão pela confissão é ponderada pelo réu a partir do confronto entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. Então, eu achei muito interessante essa parte aí inicial da fala, de uma das falas do ministro, dizendo que houve uma quebra de confiança entre o Estado e o réu. Muito bacana isso, até para nós pensarmos do ponto de vista da prática penal em si. E aí, depois de tudo isso, a decisão ela gravita objetivamente em torno dessa construção. Por tudo isso,
o réu fará jus atenuante, que nós já falamos, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente, preste atenção nisso, esse é o foco, de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Então reparem que houve uma quebra sobremaneira substancial do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no que tange à confissão, ao tema confissão. Cuidado com isso, pensa nisso na prática, porque isso é muito quente dentro da nossa construção da advocacia criminal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, fica com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre!